Você está sozinho, e por mais que às vezes deseje alguém ao lado, sente que certas relações não acrescentam, só esvaziam. Há um silêncio na sua vida que no início parecia ausência, mas aos poucos começou a parecer presença. Carl Jung compreendia isso como ninguém. Ele sabia que há momentos em que a solidão não é um problema, é uma escolha da alma que precisa se escutar sem interferências, porque o verdadeiro perigo não é estar só, é estar com alguém que te desconecta de si mesmo. Quantas vezes você já tentou caber em um relacionamento que não te reconhecia? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, com medo de não encontrar mais ninguém? Quantas vezes confundiu apego com amor, carência com conexão? A solidão nesses casos não é castigo, é proteção. Jung dizia que o ser humano precisa aprender a suportar o vazio, porque é nele que a alma começa a falar. E muitas vezes as relações que construímos são apenas formas de calar essa voz interior. É mais fácil se ocupar com o outro do que encarar o que ainda está ferido dentro de nós. Mas existe um momento, silencioso, quase imperceptível, em que algo muda. Você deixa de buscar distrações e começa a buscar sentido. Deixa de preencher o tempo com ruído e começa a escutar o que há por trás do silêncio. E é nesse ponto que a solidão deixa de ser ausência e passa a ser solo fértil. Esse vídeo é sobre isso, sobre por que muitas vezes é melhor estar só do que mal acompanhado. E sobre como Carl Jung compreendia esse estado não como fraqueza, mas como uma preparação profunda para um novo tipo de amor. O amor que começa com você mesmo. Você já percebeu que quando está sozinho, certas verdades começam a emergir? Coisas que você ignorava. Sentimentos que estavam abafados. Desejos que nunca foram escutados. Carl Jung chamava esse momento de retorno ao self. Um mergulho simbólico, no centro da alma, onde tudo o que foi esquecido pede passagem. Na lógica comum, a solidão é vista como falha, como se estar só fosse sinônimo de ser rejeitado, indesejado, incompleto. Mas, para Jung, a solidão pode ser o mais profundo ato de presença, um espaço de purificação, de escuta, de reintegração. Porque enquanto estamos sempre voltados para o outro, muitas vezes perdemos o contato com o que somos. Passamos a viver de reflexos. O que o outro espera? O que o outro deseja? O que devo fazer para ser aceito? E nesse jogo, o eu se esvazia. Estar só então se torna uma chance de reencontro, de remover as máscaras, de olhar sem distrações para quem você é quando ninguém está olhando. Jung dizia que esse processo é necessário para a individuação, o caminho pelo qual nos tornamos verdadeiramente nós mesmos. É um processo lento, silencioso, às vezes doloroso, mas profundamente libertador. É na solidão que você começa a perceber o que te preenche de verdade, o que é seu e o que foi herdado, o que é desejo e o que era apenas necessidade de aceitação. E esse reconhecimento interno muda tudo. Você deixa de aceitar migalhas, de romantizar vínculos que te enfraquecem, de buscar alguém só para fugir de si, porque agora, pela primeira vez, você está em casa, dentro de si, inteiro. E a partir daí, qualquer relacionamento deixa de ser fuga, passa a ser escolha. Você já se perguntou por que tantas pessoas permanecem em relacionamentos que as esvaziam? Por que suportam humilhações silenciosas, laços frios, presenças ausentes, apenas para não ficarem sozinhas? Carl Jung tinha uma resposta corajosa. Para isso ele dizia que muitas vezes estar com o outro é uma forma de evitar o encontro mais difícil de todos, aquele com a própria sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo o que você reprimiu. Traumas, dores, medos, imagens suas que julgou inaceitáveis e que por isso enterrou no inconsciente. Mas o problema é que o que é reprimido não desaparece, ele continua ativo, operando de forma invisível, influenciando suas escolhas, seus vínculos, suas repetições emocionais.
É por isso que, muitas vezes, nos apaixonamos por quem nos ignora, nos apegamos a quem nos fere, nos entregamos. Há vínculos que refletem exatamente o que ainda não curamos. Esses relacionamentos não são coincidência. Eles são espelhos e, às vezes, a única forma que a alma encontra de trazer à tona o que estava escondido. Mas para olhar de frente esse espelho, é preciso coragem. E estar sozinho exige isso, porque no silêncio da solidão, a sombra começa a se mostrar. Você se vê sem filtros, sem a validação do outro, sem o jogo da sedução, só você, diante de si. E isso assusta. Por isso, tanta gente prefere permanecer em relações que não nutrem, porque inconscientemente acham mais seguro se machucar com o outro do que encarar o que está ferido por dentro. Mas Jung nos convida a fazer o oposto, a usar a solidão não como fuga do amor, mas como preparação para um amor real, porque só quem teve coragem de estar inteiro é capaz de amar sem se perder. Você já esteve acompanhado e se sentiu mais sozinho do que nunca? Essa é uma das dores mais silenciosas da alma, estar com alguém. E mesmo assim, sentir que está num deserto emocional. Carl Jung dizia que estar só não significa ausência de vínculo, significa presença de si, porque há quem esteja cercado de pessoas e profundamente vazio por dentro, e há quem caminhe em silêncio e esteja em perfeita comunhão com a própria alma. A verdadeira companhia não é feita de palavras, toques ou promessas. Ela nasce quando você volta a habitar o próprio corpo, o próprio coração, o próprio centro. Jung via isso como um ponto essencial no processo de individuação, o momento em que o indivíduo deixa de buscar completude no outro e começa a se reconhecer como fonte. Você para de viver para agradar, para de se anular para caber, para de negociar sua essência em troca de companhia. Aos poucos começa a perceber o que antes não via, que há prazer na presença silenciosa, que há sabedoria na escuta interior, que há beleza em caminhar consigo mesmo, sem pressa e sem máscaras. Essa autocompanhia não é egoísmo, é cura, é reintegração. É o início de uma nova fase da alma, onde o amor deixa de ser urgência e vira abundância. Carl Jung dizia que a paz não nasce quando tudo está resolvido fora. Ela surge quando você para de se abandonar por dentro. E muitas vezes, essa reconciliação só acontece quando o ruído das relações é substituído pela quietude da solitude. É nesse silêncio que você encontra, enfim, a única presença que jamais vai te deixar, a sua. Desde cedo você ouviu que precisava encontrar sua outra metade, que só seria completo ao lado de alguém, que o amor verdadeiro resolveria seus medos, traria paz, preencheria cada vazio. Mas a realidade é outra. Quantas vezes o amor idealizado se tornou frustração? Quantas vezes você depositou tudo em alguém e acabou com menos do que tinha? Carl Jung via esse padrão como um dos maiores obstáculos à maturidade emocional. Porque, ao projetar no outro aquilo que nos falta, deixamos de enxergá-lo como ele é, e passamos a usar a relação como escudo para não encarar o que ainda está em falta em nós mesmos. Esse é o grande perigo da ideia de metade da laranja. Ela nos faz acreditar que precisamos de alguém para sermos inteiros. E esse pensamento nos enfraquece, porque toda vez que esperamos que o outro cure nossas feridas, carregue nossas dores, nos valide em cada passo, estamos entregando o poder da nossa alma nas mãos de alguém. Jung dizia que os relacionamentos baseados em projeção estão destinados à frustração, porque mais cedo ou mais tarde, o outro deixará de sustentar o ideal que criamos. E então, vem a dor, o ressentimento, o sentimento de abandono, que na verdade é um abandono de si mesmo. Por isso, ele defendia, antes de buscar no outro o que falta, volte-se para dentro, olhe com coragem para o que você espera. Questione se esse desejo é seu ou se foi aprendido. E pergunte-se, estou buscando um parceiro ou um salvador? A resposta a essa pergunta muda tudo, porque quando você para de exigir do outro o que só pode ser resolvido dentro, a liberdade começa. E com ela, um novo tipo de amor se torna possível. Não o amor que completa, mas o amor que transborda,
E, muitas vezes, o primeiro passo para esse amor é estar só. Há momentos na vida em que tudo silencia, os vínculos enfraquecem, as conversas perdem sentido, as conexões se desfazem sem explicação, e você se vê só. No início, parece abandono, depois, solidão. Mas se você escutar com atenção, vai perceber outra coisa. É a alma chamando para um recomeço. Carl Jung dizia que todo processo de transformação profunda começa com um esvaziamento. Antes que o novo possa chegar, é preciso que o velho se desfaça. Antes que um novo amor floresça, o solo interior precisa ser limpo, nutrido, curado. Estar sozinho nesse contexto não é uma falha, é um estágio, uma travessia invisível em que a alma recolhe suas forças para voltar a viver de forma mais autêntica. Mas para isso é preciso aceitar o silêncio. Aceitar que talvez seja hora de parar de buscar fora e começar a se escutar de verdade. Jung via esse momento como um rito simbólico, uma espécie de retiro da psique, onde antigos padrões são revistos, dores antigas emergem, feridas esquecidas pedem luz. Não é fácil, a solidão escancara tudo o que o cotidiano abafava, mas é nesse espaço que o verdadeiro renascimento se prepara. Porque quando você para de preencher o tempo com distrações, começa a preencher a alma com presença, e aos poucos o que parecia vazio se revela fértil. A saudade vira aprendizado, o silêncio vira escuta, a ausência vira reinício. Esse é o ponto em que você percebe, nem toda companhia é cura, e nem toda ausência é perda. Às vezes, estar sozinho é o exato cuidado que sua alma precisava, para enfim florescer por inteiro. Depois que você passa por um tempo sozinho, algo dentro de você muda, as urgências diminuem, as expectativas se transformam. A pressa de encontrar alguém dá lugar à vontade de encontrar alguém que faça sentido. Carl Jung dizia que o amor verdadeiro só pode nascer entre dois indivíduos inteiros, duas almas que já enfrentaram a própria sombra, que não esperam que o outro salve, complete ou cure, mas que estejam dispostas a caminhar juntas, com verdade e liberdade. Esse tipo de vínculo não se constrói na carência. Ele se constrói no respeito, na presença, na capacidade de estar e também de deixar o outro estar. Jung acreditava que a solidão bem vivida nos prepara para esse amor. Porque só quando você aprendeu a se acolher é que pode acolher o outro sem cobrança. Só quando você sabe que pode estar bem sozinho é que pode escolher estar com alguém, não por necessidade, mas por afinidade. Esse amor não é isento de desafios, mas é mais lúcido, mais leve, mais profundo. Ele não nasce da metade que falta, mas do todo que transborda. E quando isso acontece, algo precioso se revela. Você percebe que o amor não exige que você se perca. Ao contrário, ele reforça quem você é. Ele amplifica sua verdade. Ele caminha ao lado, sem te afastar do seu próprio caminho. Esse tipo de amor só é possível depois que você voltou a ser inteiro, depois que você soube se escutar no silêncio, depois que aprendeu que solidão não é ausência de amor. É o espaço onde o amor mais sincero começa. Nem todo mundo que está sozinho está esperando alguém. Nem todo silêncio é saudade. Nem toda ausência é dor. Às vezes, estar só é uma escolha, clara, madura, consciente. Carl Jung dizia que há um ponto na jornada da alma em que a busca externa perde o sentido, não por desistência, mas por clareza. Você entende que a companhia certa não é aquela que te preenche, mas aquela que te permite continuar sendo quem você é. E até que isso aconteça, você escolhe ficar consigo. É uma escolha rara, porque vivemos em uma cultura que confunde solidão com fracasso, que enaltece a vida a dois como se fosse a única forma de realização, que julga quem prefere a própria presença à companhia de quem esvazia. Mas Jung via essa escolha com outros olhos. Para ele, é preciso muita força interior para recusar o conforto das relações superficiais, para ficar no vazio simbólico até que algo verdadeiro se apresente, para confiar que a alma sabe o tempo certo.
e que esse tempo nem sempre é o da sociedade. Estar sozinho nesse estágio deixa de ser peso, vira leveza. Você não tem que negociar sua liberdade, não precisa moldar sua essência. Não se vê mais tentado a repetir padrões só para não encarar um domingo sozinho, porque o que você construiu internamente é precioso demais para ser colocado em risco por carência. Jung dizia que a verdadeira solidão não é estar sem ninguém, é estar em paz com quem se é, e que, a partir desse estado, qualquer amor que venha será escolha, nunca substituição. Por isso que, muitas vezes, é melhor estar só, não porque o amor não importe, mas porque sua liberdade interior passou a importar mais. Você não está mais procurando alguém para preencher vazios. Já não tem pressa. Não negocia sua paz por migalhas de atenção. E, mesmo assim, um dia alguém aparece. Mas dessa vez é diferente. Não há urgência. Não há projeção. Não. Há fantasia de salvação. Carl Jung dizia que quando duas almas despertas se encontram, o amor que nasce ali não é feito de promessa, é feito de presença. Você não espera que o outro te complete. Você deseja que ele caminhe ao seu lado. Você não exige que ele cure suas feridas. Você compartilha o que curou. E também o que ainda está aprendendo a cuidar. Esse é o amor que só chega quando a solidão cumpriu seu papel. Quando você já aprendeu a se escutar. Quando já fez as pazes com o silêncio. Quando já se conhece o bastante para saber. Qualquer amor que te pede para se abandonar. Não é amor. Jung via esses encontros como sincronicidades profundas. Não são comuns, não acontecem em qualquer fase da vida, eles pedem maturidade emocional, clareza interior e abertura real para o outro. Porque agora, você não está mais buscando espelhos, está pronto para um encontro. E quando esse encontro acontece, tudo muda, mas nada é forçado. Não há jogos, não há controle, não há luta, há troca, há cuidado. Há dois caminhos que se cruzam e seguem lado a lado, sem que nenhum precise deixar de ser quem é. Esse é o amor que só nasce depois da solitude, depois do mergulho, depois da reconstrução. E talvez por isso seja tão raro, porque é preciso ter estado verdadeiramente só, para escolher alguém com o coração inteiro. Você pode continuar sozinho por um tempo, e talvez isso pareça estranho para quem não entende a sua jornada. Mas no fundo, você sabe, essa solidão não é ausência, é escolha, é cuidado, é respeito por tudo o que você precisou atravessar para chegar até aqui. Carl Jung dizia que o indivíduo amadurece quando para de buscar fora, o que só pode ser construído por dentro, e que o amor, para ser real, precisa nascer do encontro entre dois seres inteiros, não da fusão entre duas metades feridas. Estar só, nesse ponto, não é um intervalo entre amores. É o amor em sua forma mais silenciosa. É o retorno ao lar que existe dentro de você. É a decisão de não se abandonar, mesmo quando a solidão pesa. É confiar que algo maior está sendo gestado, mesmo que você ainda não saiba o quê. Você não precisa se explicar, nem se apressar, nem se diminuir para caber no que não é seu. Porque agora você entende, o amor que vale a pena nunca vai pedir que você se esqueça de si mesmo. E que, às vezes, a escolha de ficar só é a mais alta forma de amor próprio que existe. Se esse vídeo tocou em algo que você sentia, mas ainda não sabia como dizer, talvez seja porque sua alma também está aprendendo a escolher a si mesma. Compartilhe com alguém que precisa escutar isso sem julgamentos. E se quiser dividir sua experiência, ou apenas deixar um traço, os comentários estão abertos como uma conversa entre almas que caminham, com verdade, com escuta e com coragem. Sua presença aqui é sentida. Como sempre, faz toda a diferença.